Ok. Ahm, Olá a todos. Eu estou a liderar este workshop, esta primeira parte maior de workshop ao GitHub. Depois vamos ter os dois testemunhos no final. Queria só apontar para este website sobre o workshop, com tudo aquilo que vamos falar, se o tempo aí se der. Eu vou colocando alguns links no chat para vocês poderem registar. Estes são os tópicos que vamos tentar falar sobre eles. E os requisitos são muito básicos. Um browser moderno e atualizado, um cliente Zoom, de resto não poderiam estar nesta sessão, e a aplicação GitHub Desktop. Também poderia, já agora posso colar aqui também o link da aplicação GitHub Desktop, se entretanto quiserem ir fazendo os downloads. Eu vou também utilizar um editor de texto. Obviamente os computadores todos têm um editor de texto, o bloco de notas, o TextEdit, mas um bom editor de texto para código e outras coisas é o Sublime Text, um, ou o Visual Studio Code. Eu coloquei os links no chat. Um, uma nota sobre esta estrutura, eu estou a partilhar o meu ecrã, está um bocado mais estendido, mais na vertical, precisamente para vocês poderem ter o zoom a ocupar metade do vosso ecrã e depois a outra metade do vosso ecrã poderem estar ao mesmo tempo, se quiser, se assim entenderem, a seguir os mesmos passos comigo. Mas eu vou iniciar com alguns slides, são muito poucos, mas de breve apresentação. Um, uma vez mais, a introdução ao GitHub, gestão de projeto e trabalho colaborativo. Eu sou o OCH, sou performer, compositor, tecnólogo, sou investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares 620, da Universidade de Coimbra. Sou a postdoc Marie Curie, com o projeto Impact, Integrated Interdisciplinary Music Practice and Quantum Computing Technologies, que é um projeto financiado pela União Europeia com este DOI. O que eu vou falar hoje não é sobre este projeto, mas sim sobre o GitHub. E eu acho que para a investigação, esta plataforma e estas ferramentas que o GitHub oferece são muito importantes por três coisas centrais. Em primeiro lugar, pela acessibilidade. Um, Em segundo lugar, pela responsabilidade e, em terceiro lugar, pela preservação. A questão da acessibilidade, se calhar, é mais fácil de perceber, porque o GitHub, sendo uma plataforma que está ligada aos repositórios em código aberto, eles estão, na sua maioria, online e, nesse sentido, são muito mais acessíveis. A questão da preservação também é mais ou menos fácil de perceber, assim que começarmos a perceber como é que o Git funciona, que permite gerir várias versões de ficheiros sem ter necessariamente cópias dos ficheiros, portanto ocupa muito menos espaço. E há projetos interessantes de preservação de software em código aberto, como o Arctic Vault, que são efetivamente muito interessantes do ponto de vista da preservação digital. O terceiro aspecto da responsabilidade, acho que é aquilo que mais alegra os meus dias, eu diria, precisamente porque utilizando esta plataforma do GitHub, todas as alterações que são feitas a um código, a um projeto, um, têm, têm uma série de metadados que permitem sempre saber quem fez, o que é que fez, quando fez e porquê. E é exatamente isto que vou tentar clarificar neste workshop. GitHub tem Git no nome, que é a plataforma de gestão de versão de ficheiros, e depois o Hub, o GitHub em si é isso, online, adicionando ferramentas de colaboração. Mas o que é esta coisa da gestão de ficheiros? Eu copiei uma banda desenhada do PhD Comic que é muito engraçada para ilustrar um, esta situação. Muito possivelmente todos nós já estivemos nesta situação. Estamos a escrever o nosso documento, report final, etc. E chegamos a um ponto em que temos o documento final e chamamos-lhe final. Podemos dar ao nosso supervisor e ele, obviamente, vai fazer umas revisões. E, portanto, temos que ir para casa, fazer essas revisões e, portanto,
temos o documento que vem daí, é o documento final com revisão 2. Depois, obviamente, vai ter mais comentários e depois temos que ir para casa e fazer não sei o quê. E depois já temos um documento que é a 8ª revisão com a 5ª versão de comentários com correções. E depois, de repente, metem-se os track changes e depois já temos a 18ª versão final do revista do documento com sete documentos, a 7ª versão de comentários com correções e mais 30. Enfim, é completamente insustentável continuar com cópias, múltiplas cópias do mesmo documento para, para tentar precisamente perceber de onde é que viemos e qual é que foi o processo. Esta estratégia de utilizar cópias dos documentos a determinada altura pode se tornar insustentável. Um, no Git, aquilo que nós fazemos no GitHub não é guardar cópias dos documentos, mas guardar aquilo que é diferente, que muda no documento. Portanto, temos um próprio documento, imaginemos este primeiro documento, e se eu quisesse alterar apenas a 4ª linha, eu não tinha que guardar 2 documentos, eu guardava o GitHub ou o Git guardava informação do que é que mudou nesta altura. A seguir, se eu quisesse adicionar 3 linhas no final, ele não guardava uma cópia, ele guardava só essa modificação, por assim dizer. E isto podemos pensar numa sequência de documentos em linha, mas também é possível pensar que eu, a determinada altura, não tenho certeza de como ir para a frente e, portanto, poderia ou alterar a 2ª linha do meu documento ou adicionar 2 no final. E, portanto, aqui nesta situação podemos ter uma situação de branches, de ramos, por assim dizer, em que podem correr em paralelo, que eu possa facilmente ir de um para o outro, sem ter que estar a guardar versões alternativas. Ok, portanto, existe esta ideia de um tronco principal, e temos, por exemplo, o nosso código, no início. Fazemos uma alteração e o código está neste outro ponto. Esta alteração, este registro desta alteração chama-se, este registro desta alteração chama-se commit. A determinada altura eu posso não querer mexer nisto e querer explorar uma versão alternativa antes de fazer commit dessas alterações e posso criar um novo branch. Aqui está, este novo branch chama-se new feature. Aí posso ter uma série de commits e depois a determinada altura posso decidir, não, isto é muito bom, vou trazer estas alterações para o tronco principal e utilizo um pull request ou PR para trazer essas alterações de volta. Portanto, estes são os meus slides, e aquilo que eu pretendia fazer a seguir seria começar completamente do zero, criando uma conta GitHub e tentando criar o primeiro repositório juntos. Ok, vamos a isto então. Sim, o meu último slide são os meus links, o link deste workshop, os meus links, o link do 620, se quiserem tirar um print screen ou guardar de alguma outra forma, podem tirar agora, senão eu vou exatamente para a página do workshop, porque lá temos um link para o GitHub. Ok. E eu vou tentando colocar sempre os links do que eu estou a ver no chat. Para criarmos uma conta GitHub, podemos clicar no canto superior, peço desculpa, no canto superior esquerdo, sign in. Eu não tenho uma conta, portanto vou ter que criar uma conta aqui. Ele coloca algumas questões, qual é que é o endereço de e-mail, deixa ver, eu vou utilizar um endereço de e-mail que tenho. Estou a começar mesmo do zero. Pede uma password, pede um username. Uma vez que eu estou no 620, se calhar eu vou utilizar este meme 620. E pergunta se queremos receber updates ou o que é. Eu vou ignorar para já. Depois temos que treinar aqui inteligência artificial, como de costume. Ok.
Vou tentar criar a conta e aqui o que ele faz é fazer uma dupla verificação e mandar um e-mail. Ok. Ele pode perguntar algumas coisas demográficas, se é só para mim ou para mais equipas, se é estudante ou não. Podem responder, mas também podem clicar aqui em Skip Personalization para saltar esta parte. Ok, uma vez feito isso, estaremos no nosso dashboard. Um, que é isso? Ok. E temos aqui várias informações, mas o que eu queria chamar a atenção é no canto superior direito, temos um ícone que é o nosso utilizador e podemos ir para o nosso perfil. Nesta página de perfil, ele gera uma imagem automática e podemos perceber que não temos nada, não temos repositórios nenhuns, mas é isso que nós vamos fazer agora. Aqui em cima temos um overview da nossa conta, uma lista de repositórios e outras coisas. Se clicarmos na lista de repositórios, vemos, claro, que não temos repositório nenhum, mas é exatamente isso que vamos fazer agora. Clicamos em New para criar um novo repositório. Coisa que podemos em qualquer menu poder fazer um novo repositório clicando aqui no mais em cima. Ahm, Vamos ver. Vamos criar então um repositório para este workshop, que é o do Intro ao GitHub. Portanto, Intro do GitHub nas formações 3is da UC. Será o meu primeiro repositório. Vamos deixar público. Eu recomendo vivamente checar para adicionar um README. Ahm, E sim, porque vamos utilizar isso. Gitignore podem deixar assim e a licença é aquilo que vocês bem entenderem. E no final criar repositório. Ok. Temos então o nosso primeiro repositório e os espaços ele troca por tracinhos, ícones, porque não pode ter espaços, mas tudo bem. Dentro deste repositório temos apenas um fecheiro README. E já agora, se voltarmos à nossa conta, podemos ver que agora sim, temos aqui, desde que entramos, temos agora um primeiro repositório e na nossa lista de repositórios temos então o repositório que acabamos de criar. Ora bem, vamos então tentar editar este primeiro fecheiro README. E o README é um fecheiro importante nos repositórios GitHub porque ele renderiza os conteúdos desse fecheiro logo na página de face do repositório. Para editar este fecheiro, podemos clicar nesta canetazinha para editar este fecheiro. E aqui percebemos que o fecheiro parece um pouco diferente. Isto é porque ele é um fecheiro Markdown, que não tem necessariamente formatação, ou tem formatação muito, muito básica, mas é essencialmente um fecheiro de texto. Qualquer editor de texto consegue editar um fecheiro Markdown. Um, o que eu quero fazer aqui, se calhar o meu primeiro repositório é muito, muito pouco claro, mas se calhar este é o primeiro repositório de OCH. Ok. Para gravar estas alterações, eu posso clicar em Commit Changes, uma vez mais aquela ideia do commit, do branch, que vai avançar, e convém deixar uma mensagem a descrever o que é que isto contém. Um, uh, Mudar primeira frase. Podemos fazer commit diretamente para o main branch ou para criar um branch novo. Mas neste caso vamos fazer diretamente para o main branch. Podemos voltar à página inicial do repositório, clicando no canto superior esquerdo no Code, e agora podemos ver que as nossas alterações aqui aparecem. Muito bem. Um outro tab que temos aqui, temos um tab para os issues, e esta é uma coisa que não é tão evidente no Git, quando utilizamos apenas o Git, mas no GitHub é por demais evidente, e é um ponto muito importante, se calhar o segundo mais importante ponto, para além do código, é a página dos issues. Issues são problemas ou coisas a implementar. São entradas de ideias a serem implementadas ou trabalhadas. E podemos criar então um novo issue. Eu sei que eu vou querer adicionar no README, adicionar uma secção de acerca, adicionar uma secção acerca. Posso submeter este issue
E agora temos aqui este issue número 1, e ele vai sempre numerar os issues com um cardinal e depois um número. Ok. Um, Se voltarmos ao tab dos issues, vemos que temos um issue aberto. Ok, vamos tentar então resolver este issue. Vamos novamente ao código, editar este fecheiro Markdown. E agora, eu posso partilhar aqui um cheat sheet de Markdown. Vou pôr no chat também. Um, Existem outros sítios, se calhar mais oficiais, até do próprio GitHub, como por exemplo esta outra página, mas este é bastante simples e mostra muito rapidamente que símbolos é que têm cada efeito. Portanto, um header primeiro, um título de nível 1 tem este tamanho, um, um header de nível 2 são dois cardinais e fica com este tamanho, etc. Podemos utilizar dois asteriscos para bold, ou um asterisco à volta das palavras para itálico, etc. E links, são muito curiosos a maneira como fazer um hiperlink. Temos que utilizar parênteses retos à volta do texto que queremos hiperlinkar, seguidos logo de parênteses curvos com o link que queremos adicionar. Portanto, vamos tentar fazer isso. Vamos criar um novo header de acerca e dizer este repositório foi feito por ACH no workshop de introdução ao GitHub. Se calhar podemos dizer ACH é investigador no 620. Ok. Aquilo que estamos a fazer neste momento é editar o fecheiro de README, tal como fizemos da primeira vez, assim que criámos o repositório, e editamos diretamente no GitHub. Adicionamos um novo header de nível 2, daí os dois cardinais, e depois adicionamos duas frases para dizer um acerca. A ideia é testar exatamente como escrever Markdown, utilizando headers e utilizando links. Se formos outra vez ao cheat sheet, os links eram parênteses retos e parênteses curvos com um link lá dentro. Portanto, eu vou fazer um link para hiperlinkar o workshop de introdução ao GitHub, com parênteses retos e depois os parênteses curvos, o link do workshop. Posso também hiperlinkar 620. Ok. Como é que eu sei se isto está a funcionar ou não? Ora bem, aqui em cima, ao lado de Edit, temos um separador Preview. Antes mesmo de fazer Commit, podemos ver o que é que isto vai parecer. E pelos vistos não é nada disso que eu queria. Eu queria duas linhas e ele pôs tudo numa só linha. Está aqui uma outra lição de Markdown, que para quebras de linhas no Markdown precisam de ter uma linha branca entre eles. Portanto, se eu deixar então um espaço branco, assim sim ele vai conseguir fazer isto em duas linhas. Ok, parece tudo bem, eu vou fazer commit e, portanto, adicionar uma descrição, adicionar oh, secção de acerca. E podemos também descrever mais detalhes sobre este commit, nomeadamente o issue a que ele se refere. Uma vez mais, se eu abrir o GitHub, se eu voltar ao repositório e aos issues, nós criamos, no separador dos issues, criamos um primeiro issue que é adicionar uma secção de acerca, que ele nomeou número 1, cardinal 1. Portanto, se aqui na descrição do nosso commit nós adicionarmos uma frase a dizer isto resolve o issue que é cardinal e ele já está a fazer um autocomplete número 1, ele vai linkar isto. E resolve não é resolve em português, é resolve and resolves em inglês. Há palavras-chave nesta descrição que são palavras-chave que permitem que este commit ligue diretamente e resolva exatamente o fecho
resolves, closes, fixes, são palavras-chave que permitem que um commit, e é o que eu vou fazer agora, fazer commit destas alterações, não só grave as alterações no repositório, aqui estão, a secção de acerca, mas também, se eu voltar ao tab dos issues, que ele agora já desapareceu dos abertos, está apenas nos fechados, closed, que ele automaticamente ou programaticamente fez este issue que nós tínhamos aberto com esta ação. E, portanto, o CH620 completou, fez o quê? Completou este issue com esta alteração de código quando, agora. Se eu, ok, portanto, vou voltar uma vez mais à página principal do repositório para fazer um apanhado. Nós criamos uma conta GitHub, criamos um repositório. Esse repositório tinha um README em Markdown. Alteramos primeiro esse Markdown, mas depois criámos um issue e fizemos as alterações que esse issue precisava para alterando novamente o README. Toda esta história foram vários commits. E nesta página inicial do, do, do repositório, podemos ver aqui ah, uma lista a dizer, uma nota a dizer que há 3 commits. E, portanto, se eu clicar aqui, consigo ir ver exatamente esta história. Portanto, há 10 minutos foi aberto, e se eu clicar para ver os detalhes, este aberto foi quando ele criou automaticamente estas 2 linhas. Há 9 minutos houve uma alteração, e, portanto, houve uma adição e uma remoção. Aqui mudei o meu por de OCH, para ficar mais claro. E há 1 minuto atrás houve uma outra adição, que foram estas 5 linhas que foram adicionadas. E este commit tinha umas notas adicionais que dizia isto resolve cardinal 1. E foi assim que resolvemos automaticamente o issue. Ok, parece bem. Eu gostava de adicionar mais coisas a isto. Um, mas eu não sei muito bem o que nem como. Portanto, o melhor sítio para começar não é a fazer alterações no código, mas é a tentar fazer brainstorming de o que é que nós vamos fazer. Portanto, uma vez mais, vamos ao separador de issues e vamos criar um novo issue. Eu gostava de utilizar outras coisas mais, um, mais, de- mais complexas em Markdown. Um, Criar, por exemplo, uma tabela, adicionar uma tabela e imagens. Ó, criar secção com tabela e imagens. E eu, na realidade, eu ainda não sei bem como fazer isto. E, portanto, os issues podem servir exatamente para começar este ponto de discussão. Portanto, se calhar a primeira ideia é o que é que pomos em termos de informação. Eu se calhar ia ao site da uc.pt e víamos, por exemplo, aqui alguma coisa que pudéssemos utilizar. Exato. Uau. Se fizermos scroll down, em princípio, espero que esteja carregado do vosso lado também, um, e fizerem scroll down um bocado, há uma secção que diz a Universidade em Números. Eu acho isto muito interessante e se calhar isto poderíamos escolher uma destas caixas para tentar recriar uma tabela com isto. Ok, já sei então o que é que vamos fazer. E portanto aqui no issue 2, isto poderia ser entre várias pessoas um, a discutir e agora posso escrever já sei o que vamos fazer. Podia até colocar em bold e uma vez mais não é uma formatação como um Word, mas tem uns símbolos que fazem com que isto seja bold. E como é que eu sei se isto é bold mesmo? À semelhança dos commits, tem um separador para escrever e um separador para pré-visualizar. E assim podemos ver que vai ficar em bold. Acho que itálico era só um asterisco. Sim, exato. Portanto, vamos usar números da C.pt. Ok. Portanto, no caso em que o issue 1 não fechou completamente, vocês podem criar uma resposta ao vosso issue primeiro a dizer está resolvido e em vez de clicar em comment, põem close with comment. Fica resolvido assim.
Neste caso, ainda não está resolvido, eu estou apenas a abrir. Um, Aqui de lado podemos dizer quem é que vai fazer isto, e como não há mais ninguém a trabalhar neste repositório específico comigo, posso assignar-me a mim próprio. Podemos adicionar labels para organizar o trabalho, é um enhancement do nosso repositório, etc. Aquilo que fizer sentido. E podem até criar novos labels. Ok. Só que eu, em vez de fazer isto online, no github.com, vou fazer isto no computador, porque assim poderia fazer isto inclusivamente offline. Enquanto estiver a trabalhar diretamente no browser online, não tem que estar online. E como vemos, isso nem sempre é fácil. Um, o GitHub Desktop podemos acedê-lo ah, a partir de desktop.github.com. Exato. Se não fizeram ainda download, se calhar poderia ser uma boa altura agora. E é uma espécie de interface gráfico para fazer gestão de repositórios offline, um, em sincronização com o GitHub. Eu já tenho o GitHub Desktop instalado no meu computador, portanto não vai aparecer exatamente como aparece em vocês, mas aquilo que deverá aparecer do vosso lado, assim que fizerem download e abrirem, será uma primeira janela onde ele vai pedir para fazer sign-in com a conta GitHub que acabaram de criar, ou que já têm. Depois vai pedir para confirmar a configuração do Git com o nome do utilizador e e-mail. E depois então dá uma primeira plano onde dá várias opções. Criar um tutorial, clonar, um novo repositório, etc. Aquilo que nós vamos fazer é ir buscar este repositório que nós já temos online, portanto, cloná-lo daquilo que está online para ficar offline na nossa máquina e podermos trabalhar offline. E, portanto, enquanto eu estou a fazer, como eu já tenho o GitHub Desktop configurado na minha máquina, eu vou ter que até mudar um pouco a configuração do meu GitHub Desktop. Portanto, deverá parecer ligeiramente diferente, mas os ecrãs que deverão ter do vosso lado são esses. No meu caso, eu vou ter que mudar aqui os settings, fazer sign in com esta nova conta, enquanto vocês estão a fazer download e instalar e a fazer sign in do vosso lado. Espero lembrar-me da password. Seria muito mal se isso... ok. E depois, como é uma aplicação que está efetivamente a conectar-se ao GitHub, ainda que tenha sido feita pelo GitHub, ele pede sempre autorização para se poder conectar à vossa conta. Neste caso, eu vou confirmar, autorizar o GitHub Desktop a conectar-se à minha conta. Ok. Possivelmente, para vós será muito mais simples. Eu só tenho é que mudar as configurações aqui. Não. Está certo ou quê? Acho que sim. Não, não está. O nome do utilizador. Isto deverá estar por defeito no vosso lado, bem configurado, como estão a configurar da mesma pela primeira vez e não a mudar uma configuração anterior. Enfim. Ok. Portanto, Uh, fizeram download do GitHub Desktop, instalaram, abriram, fizeram sign-in, verificaram a configuração, tinham o vosso username, um e-mail, possivelmente um e-mail no reply, para que ele, quando fizerem commit, ele não gravar esse o vosso e-mail ou gravar só este e-mail no reply nos metadados dos commits, assim entenderem. E depois ecrã final. Aqui neste ecrã final, vamos clicar no segundo, que é clonar, tal como eu estava a dizer, clonar o repositório que já criámos online. Do meu lado, eu vou ter que fazer isto com um dos três botões disponíveis no GitHub Desktop. São estes três botões aqui ao topo, que é escolher o repositório, escolher o branch e sincronizar com o GitHub online. Portanto, eu tenho que escolher um repositório e vou querer adicionar um repositório, na realidade, clonar um repositório. Como eu tenho a conta feito login na conta agora, ele diz-me, queres clonar este
repositório, que é o único que tu tens online. E eu digo que sim, claro, seleciono. Ele vai guardar localmente na pasta dos documentos, numa subpasta GitHub, e eu posso clicar em clonar. Ahm, Pronto, a esta altura temos o repositório no nosso explorador de fecheiros, e podemos ver isso se no menu clicarmos em repositório, Show in Finder ou ver no explorador de fecheiros. Ok. Portanto, como eu estava a dizer, no GitHub Desktop, no menu repositório, podemos clicar em mostrar explorador de fecheiros, ou Show in Finder, para vermos a pasta onde ele efetivamente criou. Ele criou uma pasta com o nome do repositório que só tem um fecheiro, que é o fecheiro que nós criamos, o README. Nós podemos editar este fecheiro, lá está a abrir com o editor de fecheiros, bloco de notas, etc. É um fecheiro de texto, uma vez mais. Mas eu, para efeitos deste workshop, vou fazer esta edição editar este fecheiro com o Visual Studio Code. Se tiverem o Visual Studio Code instalado, nos settings do GitHub Desktop, ele há de aparecer como uma das opções de integração. Tenho o Sublime Text ali também. E uma vez estando lá, no menu repositório, ele dá, para além de abrir o repositório no explorador de fecheiros, dá para abrir o repositório no editor de texto, neste caso o Visual Studio Code. Ok, vou colocar isto aqui de maneira a estar mais visível. E, portanto, só temos aqui um fecheiro, é a única coisa que temos, e podemos começar a editar aqui isto. Há uma vantagem que é o facto de podermos fazer pré-visualização deste Markdown, como é que ele é renderizado. Se clicarmos com o botão direito do rato no tab do fecheiro, podemos ver uma opção que é Open Preview. E aqui está, são dois tabs, um que é o editável e outro que é o preview do que é que acontece. E portanto, vamos fazer alterações, mas se calhar não vamos fazer diretamente no main branch, vamos fazer num branch à parte, porque eu ainda não sei bem como é que isto se vai fazer antes de estar a fazer alterações. Portanto, o segundo botão, o primeiro botão é do GitHub Desktop é para escolher o repositório, o segundo botão é para escolher o branch. Estamos no main branch. Se eu quiser criar um novo branch, um, posso dar um nome, género mais Markdown, e clicar em criar novo branch com este nome. Ele vai perguntar se quer fazer um branch com base no main, sim, e agora estamos no branch mais Markdown, no mesmo repositório. Ok, podemos então começar a fazer alterações e vamos adicionar uma secção de nível 2, portanto, dois cardinais, números na UC. E agora queremos criar uma tabela. Como é que se faz uma tabela em Markdown? Podemos ver outra vez o cheat sheet. E ele aqui fala em tabelas, tables. Tem esta configuração. Bom, eu sei que eu vou escolher este quadrado aqui da direita. Eu sei que vou ter duas colunas, portanto, são estudantes, docentes e investigadores, portanto, uma para a posição das pessoas e outra para o número de pessoas nessa posição. Portanto, se calhar vamos começar simples, apenas com o texto. Como é que é? Estudantes, docentes, investigadores e mais que técnicos e bolseiros. Técnicos e bolseiros. Isto é a posição das pessoas. E, portanto, segundo as instruções do Markdown, a maneira como se faz isto, utilizando esta linha que é uma espécie de barra vertical. Se- que é uma das teclas no teclado. Eu não sei se teremos todos o mesmo teclado com o mesmo layout. Mas também podem vir aqui e copiar. Em vez de uma das vantagens de utilizar um editor de texto como o Visual Studio Code
é que ele facilita a edição de coisas assim mais chatas. Em vez de eu estar a ir linha a linha a adicionar essas barras, eu vou selecionar todas as linhas que eu quero editar e vir ao menu de seleção e adicionar cursores nos finais de linhas. E isto faz com que eu tenha vários cursores ao mesmo tempo. Eu vou inclusivamente mostrar as teclas de atalho que eu estou a utilizar. Um, Aqui vão começar a aparecer aqui. Estou a utilizar Command C. Pronto. Vou novamente selecionar tudo e clicar Seleção, menu de seleção, adicionar cursores aos finais das linhas. E ele pega em todas as linhas que eu selecionei e adiciona um cursor lá. Posso ir clicar em Home ou Command esquerda para ir mudar todos os cursores para o início, criar a tal barra vertical, voltar para o final, tal barra vertical, e depois acho que vou precisar de uma barra vertical no final. Ok. Portanto, a posição e a segunda coluna é número. Ok. Quantos estudantes? 28, 182, 182. Quantos docentes? 1887. 292 investigadores. 1371 técnicos e 343 bolseiros de investigação. Ok, será que está completo? Vamos tentar pré-visualizar. Não, isto não é uma tabela, está muito longe de ser uma tabela. O que é que correu mal aqui? Ora bem, temos uma coluna, mas parece que para diferenciar o header, o cabeçalho do resto do conteúdo da tabela, precisamos de uma coisa que tenha este tracejado, uma linha de tabela que tenha este tracejado. E ele aqui aparece, pronto, tudo alinhado, mas ele não precisa de estar alinhado. Ele só precisa ter as barras verticais nos sítios certos. E, portanto, vamos então fazer isso. Precisamos de uma linha com os três traços, os ífens e as barras verticais. Será que assim funciona? Funciona, perfeito. Eu adicionei ali um asterisco porque, eu não sei, estes números podem mudar, são pelo menos à data de hoje, não é? Portanto, vamos criar uma espécie de citação. Utilizamos, por exemplo, um block quote que se faz com estes três acentos graves, antes e imediatamente depois, para criar esta espécie de block quote. Ok, três acentos graves, três acentos graves. E aqui no meio vamos, enfim, dizer que estes dados são segundo dados obtidos em uc.pt a 2024-02-29. Ok. E insere ali uma nota a dizer que estes números são consoante estes dados nesta altura. Vamos ainda adicionar em seguida, uma linha zero em seguida alguns números, enfim, não é necessário, números da UC. E pronto, temos uma secção com um texto, uma tabela e um block code. Podemos guardar isto, portanto, fazemos salvar, fecheiro salvar, ou então Command S ou Control S, deverá ser. E agora, se formos ao GitHub Desktop, se calhar já não preciso do shortcuts, vemos que temos aqui, ele diz-nos agora que o fecheiro README sofreu aqui alterações. Houve esta série de linhas que foram adicionadas. Muito bem. Vamos adicionar estas linhas que representam basicamente adicionar tabela. E isto faz referência a uma issue que nós estávamos a trabalhar, que era isto refere-se à issue, utilizamos o cardinal, a issue número 2, que é criar secção com tabela e imagens. Ok, isto não vai resolver, portanto, refere-se não é uma palavra-chave, isto não vai automaticamente fechar esta issue, porque temos ainda trabalho para fazer. Mas eu vou fazer commit disto, guardar estas alterações,
neste branch, e se eu for agora online, ao nosso repositório online, e até fazer refresh, nós vemos que este branch não está aqui. Porquê? Porque nós criámos este branch enquanto estávamos a trabalhar localmente com o GitHub Desktop. Portanto, para sincronizarmos efetivamente estas alterações com o que está online, precisamos do terceiro botão do GitHub Desktop, que é este Publish Branch. Ou sim, depende, neste caso ele sabe que este branch não está online, portanto ele diz-me para fazer publish deste branch. Se ele já estivesse online, ele dizia para me sincronizar com o que já está online. Eu vou clicar em Publish Branch. Ok. Automaticamente o GitHub Online diz-me, olha, atenção, há um novo branch que se chama Mais Markdown, que tem coisas recentes. Tu não queres trazer essas coisas recentes para o main branch? Para já vamos deixar assim estar. Só verificar que, uma vez mais, é preciso fazer refresh, não é? Só verificar que aqui neste botão ah, podemos ver os vários branches, que é o main e o mais markdown, que nos permite ver que o main está como o deixamos, mas se mudarmos para o mais markdown, ele já tem esta tabela que fizemos. Muito bem. Offline ou localmente no computador também podemos fazer esta giga-joga de trocar. Ah, no segundo botão do GitHub Desktop, escolhemos qual é que é o branch que estamos a ver. Ora, se eu mudar agora para o main, o do fecheiro README, aqui no nosso editor de texto, ele mudou para aquilo que estava no main. Mas, se mudarmos novamente para o mais Markdown, que era onde estávamos a trabalhar, ele já mostra aqui a tabela que nós criámos. Perfeito. Portanto, vamos então criar um gráfico. Podem utilizar qualquer imagem. Eu já agora, pela curiosidade, vou utilizar estes números, esta tabela para criar um gráfico no rawgraphs.io, que é um projeto open source, muito interessante para criar gráficos. Tem no final, se virem aqui, o GitHub, tem o repositório deste software, onde podem ir colocar issues para pedir ajuda ou fazer outras sugestões. Já agora, deixem-me lá no chat, rawgraphs.io, e eu vou utilizá-lo online diretamente. Quero, uma vez mais, o que é que eu estava a copiar? Esta tabela que nós fizemos, selecionei tudo e copiei. E no rawgraphs.io eu posso chegar aqui e apenas fazer Command V e colar aquilo que nós criamos. São uma tabela com duas colunas, posição e número, com as posições e os respectivos números. Se eu fizer scroll down, posso escolher o tipo de gráfico e aqui vou escolher um tree map. E ele agora pergunta-me quais é que são as dimensões que vão para as variáveis deste gráfico. A hierarquia será a posição. Há quatro não, há várias, cinco diferentes tipos de posições. Mas o volume de cada uma destes pedaços é determinado pelo número, a tabela de números. Já vemos que há um grande desequilíbrio. E já agora vamos utilizar a dimensão da posição também para mudar as cores. Vou aqui adicionar uma legenda, a opção de legenda neste gráfico, só para ver o que é o quê. E é só isto. Vou chamar-lhe gráfico 1 e fazer download dele em JPEG. Não se preocupem porque isto está a ser gravado. Se quiserem ver isto novamente, eu vou colocar isto online no YouTube, e será partilhado certamente. Ok, vou fazer download deste ficheiro. E voltando novamente ao GitHub, eu tenho um ficheiro que está na minha pasta dos downloads. Como é que eu adiciono ao meu repositório? Ora, se é uma coisa que já está no explorador de ficheiros, eu posso muito bem arrastá-lo utilizando o explorador de ficheiros. Onde é que está o meu repositório no explorador de ficheiros? Se eu for novamente ao menu repositório, Show in Finder, ou mostrar no explorador de ficheiros, posso ver, uma vez mais, a pasta onde está eh, os meus códigos. Em vez de colocar aqui, vou criar uma pasta, uma subpasta chamada imagens, e aqui dentro da pasta imagens, sim, é que eu vou
arrastar o gráfico 1 que eu criei. Aqui está, copiado para aqui. Feito. Ok. Ahm, Portanto, existe um gráfico, e como é que eu o adiciono agora ao nosso documento README? É algo que eu não sei, por isso é que eu estou a fazer isto primeiro num branch separado, antes de estar a fazer isto diretamente. E eu, se calhar, preciso, muito possivelmente, da ajuda do Markdown Cheat Sheet, onde tem uma secção de imagens. E é muito interessante que, para adicionar imagens, é muito semelhante aos links, que é utilizado os parênteses retos, seguidos imediatamente de parênteses curvos, mas são precedidos de um ponto de exclamação. Dentro dos parênteses retos é uma descrição da imagem e dentro dos parênteses curvos é um link para a imagem diretamente. Ok, tendo isso em mente, vamos então tentar inserir a imagem que fizemos download neste documento. Ponto de exclamação, parênteses retos e parênteses curvos. Um, Isto é um gráfico dos números da UC e o link para a imagem está no meu computador, está localmente, está numa pasta. Portanto, aquilo que eu tenho que dar não, quase como se fosse um URL, mas é um caminho até lá chegar. E, portanto, as pastas e a semelhança dos paths nos endereços do URL começam com uma barra e como eu estou no Visual Studio Code, ele já percebe isso e já me dá um autocomplete a dizer, queres a pasta imagens? E eu posso clicar imagens, sim. Dentro disso ele já percebe que só tenho um gráfico 1 e é exatamente isso que eu vou utilizar. Vamos ver se isto funcionou. Posso ir ao preview, o separador de preview, e aqui está esta imagem. Portanto, acho que podemos guardar isto e, tendo isto guardado, voltando ao GitHub Desktop, ele agora diz-nos que há três coisas que aconteceram aqui. Há alterações ao fecheiro README, naturalmente nós adicionamos lá uma linha para inserir o gráfico. Há o gráfico em si, que é um novo fecheiro que apareceu, e há um fecheiro muito chato que apareceu também, que é um DS Store. Enfim, nós podemos juntar todas estas alterações num mesmo commit ou podemos fazer em commits diferentes. E eu acho que ah, é bom, se calhar neste caso, ter commits diferentes. Primeiro que tudo, nós queremos adicionar o gráfico, certo? E isto é, uma vez mais, relativo a issue 2, certo? Eu posso puxar esta janela um pouco para cima, mas eu acabei de fazer um commit só adicionando o gráfico. Adicionei aqui posso ir ao separador de história para ver os commits anteriores e vejo que foi este commit create graphic 1.jpg com uma descrição a dizer relativo a Cardinal 2, que é o issue 2, que ainda não resolvemos. Portanto, volto ao separador dos changes. Há aqui uma modificação deste fecheiro README. Vamos fazer, exatamente, linkar o gráfico 1. Isto é relativo a issue 2. Ok, vamos fazer commit disto também. E este fecheiro chat, isto acontece, é um problema exclusivo do Macintosh, do macOS, que ele cria estes fecheiros invisíveis, metadados, não sei o quê, mas que não interessam para nada e que eu não tenho interesse, ninguém tem interesse em estar a sincronizar isto com o repositório online. Portanto, aquilo que podemos fazer é, efetivamente, explicar ao repositório que fecheiros deste tipo é para ignorar. Não vale a pena dizer nada e tentar sincronizar porque não interessam. Podemos clicar com o botão direito do rato em cima desta linha, deste fecheiro, e dizer ignorar fecheiro, ou seja, adicionar ao git ignore. Era uma das opções quando primeiramente criámos o repositório, perguntava-nos se queríamos criar um fecheiro git ignore e eu disse, para já não. Mas agora vamos querer mesmo fazer isso. E aquilo que ele faz é efetivamente criar esse fecheiro gitignore. Ao criar isso, está a fazer uma alteração ao repositório, onde diz tudo o que tenha DS Store é para ignorar. Vamos então fazer a commit disto. E agora temos três commits que ele está-me a dizer que podem ir para a origem. Vou fazer push.
E neste momento eles estão a ir para a origem, para o online, e então vamos efetivamente voltar ao online. Ok. De volta aqui ao nosso repositório, posso clicar aqui no canto superior esquerdo no code para voltar à página principal, se bem que ele está aqui a mostrar-me o branch mais markdown, onde está aqui a imagem. Um, Vamos trazer estas alterações para o branch main, o branch principal. Um, Como é que fazemos isso? Fazemos isso com um pull request. E ele automaticamente já me está aqui a sugerir isso. Olha, que há alterações recentes há 30 segundos atrás que se calhar tu queres trazer. E eu vou efetivamente fazer isso. Compare and pull request. E, portanto, vamos fazer um pull request, que é um pedido de junção de código novo. E com este pedido, com esta junção, sim, vamos resolver aquele problema que inicialmente eu não sabia como resolver. Portanto, this uh, fixes número 2. Uma vez mais, uh, as palavras-chave fixes, ou resolves, ou closes, é o que é utilizado para resolver programaticamente. Eu acho que para visualizarmos, ele já está aqui a reconhecer o issue 2 e, portanto, vai, em princípio, funcionar. Com esta mensagem, esta descrição, vamos então criar o pull request. Ele está a fazer check, a ver se dá para fazer a junção destas duas coisas e diz, ok, tudo bem, não há conflitos, podemos juntar. E é exatamente isso que eu vou fazer. E este processo eu poderia dizer, olha, pedir a alguém para rever, adicionar um revisor antes de juntar mesmo. É aqui que também pode entrar a colaboração online. Mas neste caso é uma coisa muito simples, sou só eu a trabalhar e eu sei perfeitamente que modificações são, portanto vou fazer merge pull request, confirmar e já está. Podemos eliminar este branch, já não precisamos deste branch. Se formos à página principal do repositório, vemos que estão cá as alterações, e se formos ao separador dos issues, estão todos fechados, incluindo este da, de criar a secção com a tabela e imagens, que inicialmente não sabia como fazer, mas depois assignei-me a mim próprio, coloquei um label, um, adicionei um commit que se referia a este issue, que era para adicionar a tabela, criei o gráfico relativo a este issue, linkei o gráfico também relativo a este issue, e por isso é que ele aparece aqui. E finalmente, com o pull request número 3, os pull requests e os issues são numerados, com um cardinal e depois um número, para precisamente em qualquer lugar eu poder referir, dizer isto é relativo a isto que foi feito ali. Este issue é fechado por esta pessoa, fechado, completo, a esta altura. Todos os, todos os passos são documentados à medida que são feitos e podem ser articulados em equipa. Um, eu não vou falar de mais nenhum destes outros separadores, até porque estamos muito já em cima do tempo. Se calhar para vocês, se não tiverem a janela tão curta, tão estreitinha como a minha, tem mais separadores. Aqui eu tenho que clicar nestes três pontinhos para ver os últimos dois, que é Insights e Settings. Se eu for aqui aos Insights, tem aqui uma opção muito engraçada, que é aqui do lado esquerdo tem um Network. Se eu clicar no Network, ele mostra-me a rede no geral daquilo que andou aqui a acontecer, onde deverá incluir todos os commits, e os branches. E é exatamente isso que acontece aqui. Eu espero que consigam ver, senão eu posso fazer zoom in também. Criamos um repositório com o initial commit, fizemos um outro commit para mudar a primeira frase, desculpem. Depois fizemos um outro commit para adicionar uma secção do acerca e depois fizemos um branch, um ramo, que não sabia como é que íamos resolver isto e, portanto, tivemos vários passos aqui. Primeiro a adicionar uma tabela, depois a criar um gráfico, depois a linkar o gráfico com o documento, e finalmente a criar um git ignore para ver-nos livre daquelas coisas que não me interessavam, e finalmente então trouxemos isto de volta para o branch principal. Um, que mais? Se calhar a título de bónus, poderia dizer que o GitHub também tem uma funcionalidade interessante
de criar páginas diretamente a partir do Markdown. Se forem efetivamente ao último separador dos settings, as configurações do repositório, dá para adicionar colaboradores, outras coisas que mais, mudar os tags, etc. E tem uma opção de páginas. E aqui nesta opção de páginas, ele permite-me perguntar qual é que é o branch que tu queres que eu crie uma página para ele. E eu vou querer criar com o main branch e digo para salvar. Ele gera uma espécie de mini servidor onde ele vai buscar o código, as configurações do código atuais e vai criar o código HTML para aquilo que nós fizemos em Markdown. Se vocês já funcionaram com HTML noutra altura, conseguem perceber quão mais simples é este Markdown do que fazer em HTML. Ainda assim, é possível utilizar código HTML dentro do Markdown, se for necessário. Aqui nesta janela principal, eu queria mostrar como é que se adicionam imagens. Portanto, se eu entrar dentro da pasta Imagens, vejo que aqui tenho um gráfico e aqui em cima tenho uma opção que diz Add File, em cima à direita. E posso então criar um novo ficheiro ou fazer upload de ficheiros. E aquilo que eu faria, se eu tivesse só a trabalhar online, era exatamente arrastar para aqui a tal imagem. Espero que isto responda à questão. Ok, voltando novamente à página principal, eu vejo que ele agora tem aqui um Vzinho e no lado direito, nesta coluna direita, tem um deployment, que é efetivamente a página que está online em och620.github.io/intro to GitHub Fiuk, que é uma página HTML partilhável, pública, que vocês podem utilizar para partilhar os vossos trabalhos também, e que é, já agora, a maneira como eu fiz também a página principal do workshop, Introdução ao GitHub e Gestão de Projetos, com as nossas bios e tudo mais, que Easter eggs, se vocês clicarem nas imagens, vão diretamente aos nossos perfis no GitHub. Mas se quiserem ver este código, podem clicar no View the Project on GitHub. E para aqueles que são mesmo die-hard fans, forem explorar este repositório a fundo, que é essencialmente um fecheiro Markdown, com todas as coisas que nós vimos, incluindo imagens e, olha, não tem tabelas, não cheguei a utilizar isso. Mas com algumas outras configurações para mudar algumas coisas, mas tem um branch que não está ainda linkado, que é um Hall of Fame, portanto, para os die-hard fans, um, desafios a criarem um fork deste branch, adicionar o vosso nome ao Hall of Fame, como os seguintes os utilizadores que completaram todas as tarefas do workshop. Se eu quiser editar este ficheiro, posso clicar na caneta de editar, não é? À semelhança do outro Markdown, mas como não é um branch que seja meu, ele pede-me para primeiro fazer um fork. Um fork é uma espécie de clone online. Nós clonamos, quando instalamos o GitHub Desktop, clonamos do online para o local, o computador. Como estamos no online e queremos trabalhar num repositório de uma outra pessoa, fazemos um fork desse outro repositório. E agora sim posso adicionar uma linha para, se calhar eu iria seguir a mesma lógica e tentar descobrir como fazer uma coisa semelhante para me adicionar aqui e depois criar um pull request para isto. Ok, foi um workshop bastante intenso, pelo que eu me apercebo, para muitos. Eu vou dar por terminada esta parte, passar também a palavra a seguir à Carolina Travassos. Se houverem dúvidas que persistam, podem criar um issue neste repositório do workshop. Uma vez mais, posso linkar o repositório do workshop no chat. E, e é isto. Vejo-vos online, se não daqui a pouco.